Oi, gente! Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina, de planctologia. E essa aula assíncrona, vai ter como tema as mudanças globais e o plâncton, Então a gente vai discutir essencialmente como que essas principais mudanças, que a gente tem visto aí, elas têm impactado essas diferentes comunidades aí planctônicas nos oceanos do mundo, ok? Bom, então, primeiro, antes da gente falar um pouco sobre essa questão toda de mudanças climáticas, é importante a gente ter em mente alguns aspectos sobre os ecossistemas marinhos, Então, eles ambos eles apresentam tanto alguns aspectos que os tornam muito importantes e relevantes, A gente tem diversos contextos aqui, tanto contextos econômicos, diretos, como a questão da exploração dos recursos pesqueiros e turismo, como indiretos, a questão da produtividade primária, por exemplo, a proteção da linha de costa, é um serviço ecossistêmico que os ambientes marinhos costeiros fornecem, que de alguma forma favorecem economicamente as populações. Mas, por outro lado, esses mesmos ecossistemas estão sujeitos a ameaças diversas, Então, a gente tem entre os principais ameaças a poluição, a pesca, a perda de hábitat e as mudanças climáticas, que está aqui destacado como o nosso tópico de hoje. Então, a gente vai linkar esses dois aspectos aqui, de forma que essas mudanças climáticas, quando a gente considera o plâncton, vai interferir principalmente em processos de produtividade que então vai desencadear mudanças aí nessa comunidade, respostas bastante preocupantes, tá? Deixa eu só ajustar aqui, que ficou mal ajustar esse slide. Um minutinho, gente. A prof não tem muito domínio nos aparelhos. Tá quase lá. Bom, então vamos passar para o próximo slide, vai ficar aqui um quadradinho, tá? Bom, então falando assim dessa questão das mudanças climáticas, a gente vê os oceanos como reguladores importantes, dessas mudanças climáticas, porque eles vão absorver, cerca de 30% das emissões antropogênicas de CO2, então eles são como verdadeiras esponjas aí, por ter essa elevada capacidade de estar absorvendo, de estar também absorvendo o calor, dessa elevação da radiação solar na superfície. Isso aumenta também a capacidade de estar absorvendo esses gases, Então a gente tem bastante CO2 sendo absorvido por esses oceanos, que vem das emissões antropogênicas. Lembrando que nós somos os principais emissores de CO2 atualmente, E isso é bastante preocupante, assim como somos os principais fixadores de nitrogênio de forma química, Então a gente atrapalha, a gente está sendo assim, um agente, totalmente fora do natural em termos do que a gente influencia nos ciclos biogeoquímicos dos elementos, dos principais elementos da natureza, tá? Além disso, a gente tem um papel nesses oceanos, em que eles tocam 45 vezes mais carbono do que a atmosfera. Então, eles são os principais sumidouros, digamos assim. E esse carbono, uma vez estocado nos oceanos, dependendo da profundidade que esse carbono ele é transportado, ele vai ter um tempo de residência cada vez maior. Quanto mais profundo esse carbono ele chega, nos oceanos, mais tempo ele fica indisponível para retornar para a atmosfera. Então, por isso que os oceanos têm uma importância muito grande. Mas, claro, mesmo ele tendo todo esse papel, de estar absorvendo e estocando esse carbono, isso vai ter um efeito bastante negativo, que é o que veremos ao longo da aula, de como esse carbono, tanto na forma do aumento do carbono em si, da questão da mudança de pH, questão da temperatura, como tudo isso vai então impactar os organismos planctônicos, Claro que
todos os organismos de alguma forma eles são impactados, mas na aula hoje a gente vai ter esse foco aí para os organismos planctônicos, tá? Então, vamos falar um pouco agora sobre as mudanças climáticas de uma forma geral, né? Então, o que seriam as mudanças climáticas, né? Uma palavra não, é um termo que a gente escuta bastante aí na TV, tem reuniões de líderes globais para discutir tudo isso, né? Mas a gente muitas vezes não sabe bem o que seria uma mudança climática. Por exemplo, eventos de regulares, né, climáticos, como El Niño, Laninha, né, oscilações que a gente tem, não necessariamente significa mudanças climáticas, né? Então, para que a gente considere uma alteração, né, nessas características do clima como uma mudança climática, a gente teria que ter uma alteração sistemática, né, em que a gente tem um estado anterior para um novo estado, e esse novo estado ele é sustentado por várias décadas, né? Então a gente tem aquela permanência, ao contrário do que acontece nas oscilações, né? Em que a gente tem um novo estado, mas que ele não é sustentado, ele volta para a condição anterior. Então a gente tem um padrão cíclico, né? Num ritmo curto ali, sem intervalos decadais, né? Então a gente observa, né, que essas mudanças elas têm, claro, uma base originada a partir dessa crescente demanda por recursos naturais, né? Então o planeta está cada vez mais populoso, né? Ele tem crescido, né, a população e por conta disso a necessidade de mais suprimentos, né? Na cidade mais alimento, mais energia, né? E tudo isso, claro, tem como base o transporte, tem como base o funcionamento de indústrias, tem como base a geração de energia, e tudo isso são atividades que a gente sabe que ela libera, né, gases que causam essas mudanças climáticas, sobretudo o CO2, né? Então, as emissões de CO2 aumentaram, né, de forma histórica a partir da Revolução Industrial, né? Então houve um consumo cada vez maior de combustíveis, né? E essas indústrias elas demandam muito por energia, né? Além de que as próprias indústrias geraram equipamentos que demandavam também combustíveis, como os próprios veículos, né? E isso causou então uma curva aqui, né, ascendente na quantidade de carbono, né, que é emitida aqui em partes por milhão na atmosfera, né, o que causa então esse aquecimento, efeito estufa, né, numa taxa bastante exponencial, né, como vocês podem ver aqui, tá? Então, esses níveis atmosféricos de CO2, né, eles têm aumentado num patamar em que saiu-se de uma condição de 280 partes por milhão no final do século XVIII, chegando-se, né, a um valor de um aumento mais de 100 partes por milhão a 386, né, numa concentração que a gente tem atualmente, né? E a gente estima que essas concentrações elas possam triplicar, né, ou mais que triplicar no ano de 2100, dependendo do modelo utilizado, né? Então isso é algo bastante preocupante porque vai gerar efeitos, alguns previsíveis, outros totalmente imprevisíveis, né? Mas de maneira geral bem catastróficos, tanto no clima como em toda a biosfera, né? Então, as consequências para esse aumento tão drástico, tão elevado, elas são muito incertas, né? Embora existam modelos que tentem prever, existem muitos estudos em laboratório fazendo experimentos, né, com concentrações variadas do CO2 sobre o plâncton, diferentes temperaturas, diferentes condições de pH, né? É muito difícil a gente estabelecer um panorama geral, né, um cenário holístico, porque os organismos no ambiente natural eles não estão isolados, né, dos outros e também não estão isolados de outras variáveis.
Então, é bastante incerto, né? É imprevisível os efeitos dessas mudanças, né? E por isso, esse aumento, né, e essas previsões, elas são uma preocupação crescente, de forma que as publicações que tratam dos efeitos das mudanças climáticas nos ambientes oceânicos e nos organismos, né, cada vez mais sido estudados. Então, os estudos, né, eles têm aumentado, assim como também as abordagens, né, têm sido as mais variáveis possíveis, sendo em geral mais avaliado o efeito da temperatura e da radiação, né, mas a gente tem diversos outros aspectos também sendo considerados. E o nível da biosfera também abordado em geral, em nível de indivíduo, né, com estudos feitos em laboratório, né, com diferentes condições de manutenção daquele organismo, né. E se a gente observar níveis mais elevados, né, como comunidade, ecossistemas, né, por exemplo, eles são bem menos estudados. Isso torna difícil com que a gente faça previsões, né, dos efeitos dessas mudanças climáticas, né. Então, essas mudanças climáticas, elas vão alterar a dinâmica dos ecossistemas costeiros, né? Mas como que isso vai acontecer? A gente tem, na verdade, efeitos sinérgicos, né? Em que essa mudança climática, ela pode alterar esses ecossistemas marinhos diretamente, mas também existem efeitos indiretos através do que acontece também em ambientes externos, né? Então, tudo isso vai convergir principalmente nas zonas costeiras, porque é a zona que vai estar ali meio que no meio, né, da guerra ali, né, entre os fatores que influenciam o ambiente oceânico e os fatores que influenciam os ambientes continentais, né. Então, a gente tem, por exemplo, as mudanças climáticas causando tempestades, né, em ambientes oceânicos, né, o aumento das ondas, o aumento do próprio nível do mar. Tudo isso afeta não só o ambiente marinho, mas, sobretudo, exibe uma força muito grande sobre os efeitos, né, que a gente observa nos ecossistemas costeiros, como estuários, né, lagunas, áreas de recife de coral, áreas de manguezais, marismas, tudo isso, né? Enquanto que no ambiente terrestre a gente vai observar o aumento da descarga de rios por conta do aumento das tempestades, por exemplo, o aumento do CO2, da temperatura também, né? Então tudo isso converge para essas regiões costeiras, sendo elas então os ambientes mais vulneráveis e, consequentemente, nessas áreas é onde a gente vai ter os organismos mais vulneráveis também, né, dentro da comunidade planctônica. Então, nesse ambiente aquático, a gente vai ter inicialmente alterações no meio abiótico, né, que eles vão afetar esses organismos. Claro que a gente tem efeitos diretos também nos organismos, né, mas inicialmente, conversando sobre esses efeitos abióticos, a gente vai ter alterações físicas e químicas, né. Entre elas, a gente pode considerar os efeitos que já acontecem diretamente na atmosfera, né, como o aumento da frequência de tempestades, né, e também a questão do aumento da radiação ultravioleta. A gente vai ter como alterações físicas a intensificação da ressurgência, por exemplo, por conta do aumento das tempestades, né, dessas turbulências que ocorrem nas zonas costeiras, intensificação de ventos, né, por exemplo. A gente tem um aumento da temperatura da água, né, por conta desse aumento da radiação. E como efeitos, alterações químicas, a gente tem um aumento do CO2 dissolvido, né, e também a diminuição do pH. Então, são as principais alterações no meio abiótico de ordem físicas e químicas. Bom, então, esse aquecimento que é observado pela mudança climática, né, ele tem ocorrido aí ao longo de 100 anos, né, em que essas medições do aquecimento da Terra, né, a gente observa aí um aumento de 0,6 graus centígrados,
né, sendo um aumento elevadíssimo comparado a um período de 100 anos, né, o anterior, 1000 anos, aliás, em que não houve um aumento tão grande assim num intervalo de tempo tão curto, né? Então, esse aquecimento da superfície oceânica ele tem levado a uma elevação média do nível do mar da ordem aqui de quase 20 centímetros entre 1901 e 2010. Né? Então, é um aumento aqui em que, se fizer uma projeção, levando em consideração esse ritmo, né, a gente pode ter um efeito bastante intenso aí nas zonas de zonas costeiras, né, áreas de ilhas e atóis, que vão estar principalmente sujeitas a esse fenômeno aí. Nesse gráfico, a gente observa justamente esse aumento da temperatura, né, considerando aqui 1880 a 2016. Né, então, é observado aí um aumento cada vez, né, mais significativo dessa temperatura, então da ordem aqui de mais de 1 grau, né? Isso aqui da temperatura superficial, né? Atmosférica. E considerando a temperatura da superfície oceânica, né? A gente tem aí áreas em que essa temperatura ela tem sido cada vez mais elevada, né? E isso, claro, vai causar um efeito não só no próprio oceano por conta das correntes oceânicas, né, serem impulsionadas principalmente por diferenças de temperatura, mas a gente tem eventos, né, de interação entre oceano e atmosfera que acabam mediando as tempestades, furacões, né, e consequentemente essas diferenças bruscas, né, muito gritantes de temperatura, podem intensificar esses tipos de eventos aí bastante perigosos, né, que são essas tempestades muito intensas, né. E outro aspecto que deve ser levado em consideração é a questão da acidificação dos oceanos, né. Então, o aumento desse CO2, o aumento da temperatura, ela promove uma maior solubilização do CO2 nos oceanos, como a gente também tem o próprio excesso do CO2 por conta das emissões antrópicas, né? E isso vai convergir numa diminuição do pH muito importante, né, com estimativa aí de 7,77, né, uma projeção aí considerando uma triplicação da quantidade de CO2 lançado aí na atmosfera, né? E esse excesso de CO2 ele causa uma alteração no equilíbrio, né, entre o CO2, o ácido carbônico e o bicarbonato, tá? Esses elementos, eles, em geral, eles encontram-se em equilíbrio, né, em reações duplas, né? E quando a gente tem, claro, um excesso de um determinado elemento, ele tende a ir para um lado onde há menos saturação, né, daquele elemento. Isso, em geral, tende a aumentar a concentração justamente do ácido carbônico, né, em 17% aqui no caso, e diminuição dos carbonatos, né, que vão ser mais solubilizados por conta dessa diminuição do pH. Né? Então, aqui, esse gráfico aqui, ele mostra justamente, né, o efeito desse aumento, né, da concentração do CO2 nos oceanos, né, entre os anos de 1985 e 2005, então a gente tem 2 décadas aqui de medições, né, saindo aqui de um patamar próximo a 320 até outro um pouco maior do que 360, enquanto que o pH, né, a acidez da água oceânica, ela tem diminuído no mesmo período, né, saindo aqui de um patamar um pouco maior
a 8,12 e a gente tem aqui próximo a 8,0. Né? Claro, a gente tem projeções que levam a esse valor aqui, se a gente for observar uma tabela que eu vou mostrar mais para frente, tá? Então, esse gráfico aqui, ele mostra como ocorre esse processo de acidificação, né? Então, a gente tem a entrada do dióxido de carbono atmosférico, né? Então, quanto mais quente, mais emissões de CO2 a gente tem uma absorção maior desse gás, né? Ele vai ser dissolvido com mais intensidade, tá? No ambiente aquático, o CO2 tende a reagir com a água, gerando ácido carbônico, tá? E essa reação, ela vai gerar os íons bicarbonato ou íons carbonato. Nesse caso aqui, quando elas geram essa reação, ela vem para essa etapa final, né, de geração de íons carbonato e íons hidrogênio, a gente vai, consequentemente, aumentar, né, a acidez justamente por conta dessa liberação maior de íons hidrogênio. Tá? Então, quanto mais CO2 a gente tem, mais a gente vai ter essa etapa aqui, né, esse sentido aqui da reação química acontecendo. E, consequentemente, a gente vai ter, com essa maior acidez, um efeito, principalmente em organismos que têm essa concha, né, de carbonato, porque essa maior acidez tende a dissolver, né, essa substância que é o carbonato. Outro efeito do aquecimento é a depressão da camada de ozônio, né? Então, consequentemente, com essa depressão da camada de ozônio gerada pelo aquecimento global, a gente vai ter um aumento da taxa de radiação UV e, consequentemente, agravando ainda mais esse efeito do próprio aquecimento, né? Então, a gente tem aqui, nesse gráfico, mostrando justamente a perda, né, o percentual de perda dessa camada de ozônio, né, ao longo dos anos. Então, desde a década de 1950 até 2000, a gente teve uma perda aí superior a 60% dessa proteção importantíssima, né, com relação a essa radiação ultravioleta que é a camada de ozônio. Nessa tabela aqui, eles fizeram essas projeções, né, em que a gente tem a medição da concentração de CO2 no período pré-industrial. Na atualidade, a gente tem aquelas 100 partes por milhão, né, adicionais, que a gente viu naquele gráfico lá, inicial. E aqui a gente tem duas projeções, um aumento de 3 vezes na condição pré-industrial e um aumento de 4 vezes na condição pré-industrial, tá? O que a gente observa é que nessas projeções a gente vai ter um aumento muito grande de alguns elementos que causam, por exemplo, aqui eu tenho o próprio dióxido de carbono dissolvido, né, que vai aumentar bastante, né, mais de 3 vezes. E a gente também vai ter o aumento de íons carbonato aqui, né, que tendem a gerar, né, a liberar o hidrogênio, e isso é perigoso porque é o que causa a acidificação, enquanto que os carbonatos, principalmente que são aqueles que ajudam na construção da carapaça, né, no caso aqui bicarbonato, dos organismos planctônicos, a gente vai ter uma redução, né, 225 que existia a presente data 185 e com a redução para 81, né, moles por quilo. Nessas outras situações aqui, a gente observa o quê? Que a gente vai sair de um pH nos oceanos que era 8,18 na época pré-industrial, atualmente próximo de 8, como a gente viu no gráfico, e chegando a um absurdo aqui de 7,65, né, na pior das
das previsões aqui dos cenários, né, que foram estipulados aqui, tá? E para essas substâncias aqui, que é a calcita e a aragonita, são as principais formas de carbonato de cálcio que compõem as carapaças de organismos planctônicos, como os foraminíferos, né, como os aptofita, como radiolários, né? Então a gente vai ter aqui, ó, uma redução muito grande, né, na concentração, na saturação, né, na verdade, desses elementos, o que faz com que esses organismos sejam bastante impactados por conta dessa acidificação, tá? Bom, a gente viu como que existem essas mudanças abióticas, né, alguns efeitos nos ambientes costeiros e marinhos, né? Agora a gente vai observar como os organismos e ecossistemas em geral, né, e a gente vai chegar na parte dos organismos planctônicos, respondem a essas mudanças, tá? Primeiro que a gente observa é uma sequência de respostas, né? A gente tem respostas imediatas e respostas emergentes. Sendo as respostas imediatas, elas são, em geral, mais relacionadas a indivíduos e populações, enquanto as emergentes mais relacionadas às comunidades e ecossistemas, tá? Então, as imediatas, elas, em geral, podem ser na forma de efeitos morfológicos, fisiológicos e comportamentais, tanto nas larvas quanto nos adultos, né? Então, pode alterar a forma, pode alterar a fisiologia, o comportamento desses organismos, processos de transporte, então, isso, claro, afetando o ciclo de vida desses organismos, né? Na mudança da força de interação per capita, né? A força de interação entre esses organismos também nas diferentes fases, e mudança no tamanho das populações de espécies que interagem, né? Então, por exemplo, essa interação presa-predador, por exemplo, pode gerar mudança no tamanho da população, né? E as respostas ecológicas emergentes, elas podem ser na forma da mudança na distribuição daquelas populações, mudança na produtividade, alteração da diversidade daquela comunidade planctônica, do zoo, do fito, e mudanças microevolutivas, tá? Então são, digamos assim, mudanças que levam um pouco mais de tempo para acontecer. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre esses dois compartimentos do plâncton, né, que é o fitoplâncton e o zooplâncton. Então, quais seriam os efeitos da mudança climática no fitoplâncton, né? Primeiro, a gente pode observar efeitos do aumento de CO2, né? Esse aumento do CO2 dissolvido no ambiente aquático pode alterar algumas questões fisiológicas, como, por exemplo, mudança na taxa da fotossíntese de crescimento. Então, o CO2, vocês sabem que é um elemento, né, essencial para a fotossíntese. Então, no primeiro momento, esse excesso de CO2 pode ser favorável, gerando aumento na produtividade, mas claro que isso é dependente da espécie, porque espécies têm metabolismos diferentes e, consequentemente, algumas espécies podem se favorecer mais, né, nesse aumento de CO2, enquanto outras não. Consequentemente, isso pode causar uma mudança nas assembleias, justamente porque as espécies favorecidas elas podem acabar sobressaindo, né, em sua densidade populacional em detrimento das outras espécies que não são favorecidas, né? Outra questão desse aumento do CO2 dissolvido é causar mudanças na composição nutricional das células algais. Esse excesso de CO2 ele pode estimular, né, o metabolismo de algumas substâncias antes pouco, né, produzidas pela célula, e pode gerar então uma mudança aí nessa composição nutricional que consequentemente vai gerar um efeito nos organismos que predam sobre esse fitoplâncton, né? Então, isso é uma consequência que pode gerar um efeito cascata dentro da cadeia trófica marinha. E um aumento da excreção de moléculas que contêm carbono, claro, por conta desse excesso de CO2, a gente pode ter um aumento da excreção desses elementos. Considerando a redução do pH, que a gente viu, né, nas previsões ali,
Alguns efeitos que podem ser observados, né, principalmente relacionado a organismos que têm o carbonato de cálcio como uma estrutura, né, na parede celular. Né? Então, como por exemplo, nos aptofitas, a gente pode observar a diminuição da taxa de calcificação, além de malformações das placas de carbonato de cálcio, né, que são os cocolitos. Tá? Além disso, pode haver respostas na taxa de crescimento e calcificação, sendo variável entre as espécies. Né? Algumas espécies podem ter uma resposta mais intensa do que outras. Com relação à mudança na temperatura da água, esse é um dos efeitos mais estudados, como a gente viu, né, lá nos artigos, no início da aula, e se estabelece, então, como principal efeito da temperatura a questão do padrão de estratificação térmica. Né? Então, o aumento da temperatura, ela, em geral, vai causar uma estratificação térmica bem acentuada, e essa estratificação dificulta os processos de mistura entre águas cheias de nutrientes, né, profundas, para a superfície e causa, então, a redução na disponibilidade desses nutrientes. Tá? Isso vai impedir também o deslocamento vertical e sedimentação das células algais. Então, células que dependem essencialmente dessas misturas, elas acabam sendo menos favorecidas, enquanto algumas algas que têm melhor deslocamento, né, elas são um pouco mais independentes, digamos assim, desses processos de mistura, podem ser favorecidas por esse processo de estratificação térmica, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente observa um esquema do que acontece através desse aquecimento global, né, na superfície oceânica. Então, quando a gente tem uma situação normal, principalmente em áreas, na verdade, que são temperadas, né, e áreas polares, ou até mesmo áreas subtropicais, né, em que a gente tem um ciclo sazonal um tanto bem definido, né, com momentos em que há essa desestratificação da coluna d'água. Né. Então, a gente sai dessa condição em que existe esse fluxo de nutriente aqui, né, e vai para uma condição em que existe um baixo fluxo de nutriente por conta de esse aumento da temperatura causar, né, uma estratificação bem marcante aqui da coluna d'água, apreendendo esses organismos aqui nessa região, né, e consequentemente diminuindo a produtividade, uma vez que esse fluxo de nutrientes para essa camada acaba sendo barrado por conta dessa estratificação. Né? A gente tem uma pycnocline aqui, né? Uma área bastante demarcada aqui, né? Em decorrência dessa estratificação térmica. Ainda sobre os efeitos da temperatura, né? A gente observa que ela afeta o metabolismo do vegetal, né? Da planta, da microalga no caso, né? Na forma de aumentar, em geral, a taxa de fotossíntese e respiração. Em geral, o aumento da temperatura aumenta a taxa de metabolismo. Então, elas tendem a fotossintetizar mais rapidamente e também o processo de respiração mais rápido, consequentemente, havendo maior produção de biomassa no primeiro momento. Contudo, né, o metabolismo de organismos heterotróficos, no caso, o zooplâncton, ele é mais sensível à temperatura, né? Ou seja, ele acaba tendo uma resposta mais rápida a essa elevação de temperatura e, consequentemente, vai haver uma maior taxa de herbivoria concomitante a essa maior produção de biomassa, afetando a composição e biomassa do fitoplâncton, né? Então, no primeiro momento, pode parecer que a temperatura, né, tanto a entrada de maior CO2, que favorece a fotossíntese, quanto a questão do aumento do próprio metabolismo. No primeiro momento pode parecer que vai favorecer, mas a gente tem esse efeito, né, dos heterotróficos que respondem mais rapidamente e, consequentemente, acabam com a festa, digamos assim, né, essa produção elevada do fitoplâncton acaba sendo reduzida rapidamente pelo zooplâncton.
Bom, com relação ao efeito da temperatura no regime de nutrientes, né, a gente tem alguns efeitos que podem favorecer e outros que podem prejudicar a presença de nutrientes na coluna d'água, tá? Então, a gente pode ter, favorecendo esses nutrientes, esses eventos extremos de tempestade, né? Na verdade, eles vão favorecer, porque vão aumentar a descarga de nutrientes de origem continental, enquanto que em momentos extremos de seca, né, que a gente tem pouca drenagem dos rios, vão acabar reduzindo a descarga de nutrientes. Então, vai depender do local, né? Então, por exemplo, se a gente for considerar a nossa região aqui no Rio Grande do Sul, que está há um tempão já com estiagem, a gente observa o quê? Uma situação em que está desfavorecendo, né, a entrada de nutrientes no ambiente marinho. Então, a alteração na razão dos recursos em alguns sistemas, modificando a vantagem adaptativa de algumas espécies, pode ser observado, né? Então, por exemplo, alguns elementos eles podem acabar sendo mais inseridos no ambiente em razão de outros, né? Então, algumas espécies elas se beneficiam, por exemplo, do maior aporte de ferro como nutriente, né? E, consequentemente, isso vai favorecer essas espécies por conta dessa questão da vantagem adaptativa, né? A gente pode ter a intensificação de ressurgências devido a mudanças no gradiente de temperatura entre continente e oceano. Então, a intensificação de ventos costeiros pode intensificar eventos de ressurgência, nesse caso, favorecendo essa entrada de nutrientes. E outro efeito que pode acontecer são o degelo nas regiões polares, né? E muitas dessas geleiras, elas acumulam bastante nutrientes, né? Que são carreados das regiões continentais, né? Aumentando a entrada de nutrientes localmente, né? Então, vocês sabem que as geleiras, elas são originadas no continente, né? E elas vão, então, como se fossem rios sólidos, né? Elas vão causando um intemperismo, elas vão causando uma erosão na base, né, daquele vale da geleira, e com isso elas vão carreando diversos elementos, né, minerais, e que vão fertilizar os oceanos. Então, o degelo desse gelo continental nas regiões polares, ele é bastante importante e pode causar esse aumento de nutrientes, né? Então, é um efeito que parece ser favorável, né? Mas é muito difícil a gente observar, olhar de uma forma muito isolada, né? Então, o degelo, por exemplo, é algo que vai diminuir a salinidade, é algo que vai aumentar o nível do mar, né? Ele traz consequências negativas, mas existe a consequência positiva, digamos assim, né, entre aspas, por ter esse maior input de nutrientes, né? É muito complexa a coisa, assim, quando a gente olha um panorama muito grande assim dos efeitos, né, que podem ocorrer em decorrência das mudanças climáticas, tá? Essa intensidade de ressurgências costeiras que eu falei por conta dos elevados gradientes entre oceano e continente, né, gradientes de temperaturas, por exemplo, pode intensificar esses ventos e, consequentemente, intensificar esses eventos de ressurgências costeiras, né? Então, quanto maior o gradiente de temperatura entre continente e oceano, esses ventos eles tendem a ser mais intensos. Se essas ressurgências elas ocorrem muito intensamente, né, eu tenho uma quantidade muito grande de nutrientes ocorrendo aqui, eu posso acabar tendo um efeito negativo depois, em que essas grandes florações, uma vez ocorrendo aqui, né, elas vão gerar uma biomassa que precisará ser consumida rapidamente, e o consumo dessa biomassa, principalmente pelos decompositores, pelas bactérias, elas tendem a diminuir muito o oxigênio dissolvido, né, abaixo de uma condição favorável à vida, e isso gera, então, o que chamamos de zonas mortas, né? Então, um exemplo aqui que foi documentado, né, de um ano para outro, em decorrência desses eventos, dessa intensificação de ressurgências, né, aqui na costa entre Oregon e Washington, observou-se justamente o aumento, né, dessas zonas mortas aqui em decorrência desse evento de ressurgência.
Efeitos na disponibilidade de luz também podem ocorrer em decorrência das mudanças climáticas, né? Então, essas alterações no clima podem alterar padrões de cobertura de nuvens, consequentemente, essa disponibilidade de luz vai afetar a produção primária, né? Outro efeito é a variação na descarga de rios. Então, se eu tenho intensificação nas chuvas e eu tenho maior material em suspensão chegando nas áreas costeiras, eu vou ter maior turbidez, né, da água. E outra questão é a intensidade de ventos, que também afeta a luminosidade. Então, se eu tenho ventos muito fortes, isso causa muita turbulência. E a gente sabe que quanto mais a lâmina d'água ela está turbulenta, né, o espelho d'água ele não está calmo, a gente tende a diminuir, né, a taxa de absorção, né, desses raios ultravioleta nos primeiros centímetros ali da água, né. Então, esses efeitos, por conta da quantidade de sedimentos em suspensão, pode ser por conta desse material inorgânico, que é a argila, mas também pode ser por conta da eutrofização, né? Então, a gente tem bastante matéria orgânica que causa, então, esses blooms, essas florações, que, consequentemente, vão diminuir também essa disponibilidade de luz. A radiação ultravioleta, uma vez que ela seja aumentada, né, dentro desse ambiente marinho, a gente pode ter alguns efeitos de atividades fisiológicas do fitoplâncton, né, entre eles a gente tem a inibição da absorção de nutrientes, tá? Pode ter danos ao DNA dessas células e danos ao mecanismo de transdução da luz e assimilação do carbono, ou seja, é um dano ao mecanismo essencial para o processo de fotossíntese, tá? Então, entre os diversos efeitos fisiológicos que a gente pode observar, esses três são os mais importantes. Contudo, algumas espécies que são formadoras de florações, elas têm algumas substâncias que são filtros, como filtros solares, né? Como, por exemplo, a gente tem a micosporina, né? Isso confere uma vantagem adaptativa, ou seja, o aumento da radiação ultravioleta ela pode causar, então, uma alteração significativa na comunidade do fitoplâncton, fazendo com que essas espécies que produzem filtros ultravioleta, elas acabem tendo uma vantagem adaptativa maior, né? Entre essas espécies, a gente pode destacar as cianobactérias, elas são bastante resistentes à radiação ultravioleta, né? Outros efeitos que a gente vai observar são efeitos nos próprios processos fitoplanctônicos. Então, entre os processos que a gente pode citar está a fenologia, que significa o timing, significa a sincronia, né, o tempo, a regulação do tempo em que aquela comunidade, aquela população, né, ela tem seus processos, né, do ciclo de vida ocorrendo, como, por exemplo, reprodução, né, o time também para diapausa, por exemplo, né, e outros processos aí do ciclo de vida, tá? Então, esse aquecimento global tem alterado a época das florações de primavera em vários ecossistemas, certo? Então, a gente viu, né, na questão da distribuição temporal do fitoplâncton, que durante a primavera, principalmente em áreas temperadas e polares, a gente vai ter a floração de diversas espécies do fitoplâncton, né? E a gente tem o aquecimento global alterando esse processo, tá? E isso ocorre independente da intensidade de luz, em geral dependente da taxa de herbivoria, né? Então a gente tem a taxa de herbivoria como algo que pode causar alterações na época de floração. Vai causar um efeito na composição e estrutura de tamanho da comunidade, né? E essa resposta vai variar, claro, taxonomicamente, né? Havendo algumas espécies, principalmente das criptofitas e diatomáceas, que têm uma resposta mais intensa, né, ao aquecimento, tá? Outro processo, além da fenologia, é a própria produção primária. Então, esse aquecimento, em geral, tem mostrado
né, que está havendo uma redução na concentração de clorofila durante os períodos de aquecimento. Ou seja, no geral, embora exista toda essa história de aumento de nutrientes, de espécies que se sobressaem por conta de filtro e etc., alguns padrões que podem mostrar um benefício, né? No geral, a gente tem um efeito bastante negativo com redução da produção primária por conta do aquecimento, tá? Alguns estudos relataram um aumento da produção, mas isso está relacionado à questão desse metabolismo elevado que a gente viu, né? O aumento da temperatura tende a aumentar a fotossíntese e a respiração. E, na realidade, a produção primária ela tem uma complexidade muito grande, né? Que envolve a fisiologia, interações entre espécies e outras variáveis abióticas, não só a própria temperatura, né? E a concentração de CO2. Além de que isso vai ter dependência muito grande do local. Então, assim, na verdade, quando se estuda esses efeitos das mudanças climáticas sobre o fitoplâncton, o que observa-se é que muitas vezes, dependendo do local, é que a gente tem um panorama mais realista, né, do que acontece ali naquela comunidade, né? Outro processo fitoplanctônico que já foi estudado é a composição de espécies e estrutura de tamanho. Então, o que ocorre em geral é que com essa estratificação que a gente viu, o aquecimento ele tende a deixar a coluna d'água mais estratificada e com menor eventos de mistura vertical. Isso vai afetar a taxa de afundamento, né? Ou seja, espécies que afundam rapidamente, elas tendem a ser levadas para áreas mais profundas e, consequentemente, menos iluminadas mais rapidamente. Então, espécies maiores acabam sendo mais prejudicadas, enquanto espécies menores elas são beneficiadas, porque elas têm menor taxa de afundamento, né? Então, consequentemente, elas, por ser menores, elas acabam não sendo muito levadas para longe, digamos assim, né, do local melhor para a fotossíntese. As espécies que causam migrações verticais também são beneficiadas, né, como as cianobactérias e dinoflagelados, são espécies que têm mecanismos, né, as cianobactérias apresentam vacúolos, né, preenchidos com gás em que ela consegue meio que flutuar ou afundar, né, de acordo com suas necessidades, enquanto os dinoflagelados apresentam flagelos, que favorecem também essa mobilidade aí em termos verticais. E essa estratificação da coluna d'água por conta do aumento da temperatura, ela gera uma oligotrofia, tá? Essa oligotrofia, ela significa que eu tenho pouco nutriente na zona eufótica, e isso vai favorecer o fitoplâncton menor. Por quê? O fitoplâncton menor, ele tem uma melhor facilidade de absorver nutrientes, né? Então, na indisponibilidade de nutrientes, condições oligotróficas, organismos menores, eles conseguem obter nutrientes com maior facilidade, né? São nutrientes, em geral, que acabam sendo indisponíveis para o fitoplâncton maior, tá? Então, a gente vai ter essa situação aqui, né? Em geral, nas regiões tropicais e de médias latitudes, que a gente tem uma condição de limitação de nutrientes, né? A gente vai ter um efeito de estratificação térmica bastante negativo, o que vai reduzir essa biomassa fitoplanctônica, tá? A gente tem a redução na mistura vertical, pouco suprimento do nutriente, input de nutriente justamente por conta dessa estratificação, e a diminuição do plâncton próximo à superfície, tá? Em ambientes de elevada latitude, em que a gente tem a limitação mais da luz e não de nutrientes, né? O que vai acontecer, na verdade, é o que? A gente vai ter essa estratificação que vai ajudar o fitoplâncton a ficar acumulado nessa zona mais superficial aqui, eufótica, tá?
Então, a gente vai ter igualmente uma redução na mistura, né, na zona de mistura aqui que a gente tem. Mas, ao contrário, a gente vai ter, por conta dessa redução aqui e essa estratificação, a gente vai acabar tendo um aumento do plâncton, né, nessas áreas mais iluminadas aqui, tá? Porque eles acabam sendo favorecidos por essa estratificação aqui nesse caso. Agora a gente vai falar um pouco dos efeitos no zooplâncton, né, dessas mudanças climáticas. Então, por que o zooplâncton seria um bom indicador de mudanças climáticas, né? Então, assim, a gente tem alguns fatores legais, assim, importantes a se considerar. Então, primeiro, ele não é comercialmente explorado, né, a não ser pelo CRIO e algumas águas vivas, por exemplo, né. Logo, essas mudanças a longo prazo podem ser atribuídas a mudanças ambientais e não à pesca, por exemplo, né, ao contrário dos peixes, por exemplo, que a gente não consegue isolar, né, a gente tem outros efeitos ali. Então, em geral, para o zooplâncton, a gente tem as mudanças da característica do ambiente ali, né, que vão causar essas alterações nessa comunidade. São organismos flutuantes, né, como a gente viu, né, que vivem ao sabor das ondas. Logo, eles podem expandir ou diminuir facilmente sua distribuição geográfica em função das mudanças. Então, eles podem expandir para regiões, né, outras latitudes, mais facilmente por não ter muitas barreiras, né, eles estão ali bastante dispersos nesse ambiente marinho. E tem um período de vida muito curto, ou seja, o tempo de geração deles é rápido, né? Então, além de ter essa amplitude muito pequena de tolerância às alterações ambientais, então faz com que as respostas a essas alterações elas possam ser observadas mais rápido do que em organismos que têm, né, um tempo de geração bem mais longo, tá? Bom, agora a gente vai ver alguns efeitos, né, particularmente no zooplâncton. Com relação à temperatura, o que a gente observa principalmente, né, são efeitos na composição, abundância e eficiência trófica, né, porque esses fatores aqui eles estão intimamente relacionados à temperatura da água. Então, em geral, a gente tem essa estratificação da coluna d'água por conta da elevada temperatura, né, gerando menos misturas de nutrientes, como a gente viu, favorecendo o fitoplâncton menor, como a gente viu, e, consequentemente, a presença de fitoplâncton menor favorece mais o plâncton gelatinoso e o microzooplâncton, né? Por quê? Porque o macrozooplâncton em geral, né, o meso e o macro, se alimenta de diatomáceas, de dinoflagelados, ou seja, fitoplâncton maior. Então, isso pode causar justamente, né, esse efeito na composição e eficiência trófica desses organismos. Uma vez que a gente favorece esse fitoplâncton menor, a gente vai ter cadeias tróficas longas e ineficientes, sustentando pouca biomassa de grandes predadores, né? Então, quanto mais a gente favorece a cadeia trófica, que a gente tem mais etapas, né? A gente tem fitoplâncton menor, a gente tem o microzooplâncton, né? Organismos decompositores, e daqui a pouco a gente vai ter o meso, o macrozooplâncton, enfim. Então, isso causa uma ineficiência da teia trófica, porque a gente vai perdendo bastante energia ao longo dessa teia trófica, né? Isso aqui a gente falou no outro slide. Então, a gente vai observar impactos, além dessa questão devido à composição, mas a gente pode ter também uma resposta com relação à distribuição, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente observa assembleias de uma espécie de copépoda, né? Nessas áreas temperadas e subárticas. E essas espécies, ao longo, né, dessas diferentes décadas aqui, elas acabaram se espalhando, né? Algumas que viviam em áreas mais próximas, de latitudes mais baixas, elas acabaram se espalhando para maiores latitudes em decorrência principalmente desse aumento da temperatura. E isso vai causar o quê? Vai causar um efeito sobre outras espécies que ocupam o mesmo nicho, né?
No geral, o zooplâncton ele representa o grupo de maior resposta às mudanças climáticas, né, em relação à amplitude de distribuição. E o padrão que tem sido observado é justamente esse, a distribuição em direção aos polos com o aumento da temperatura, né? Então, cada vez que a gente tem um aumento da temperatura, eles vão se distribuindo cada vez mais em direção aos polos, né? O exemplo mais emblemático é no Atlântico Norte, né, em que a gente observou então essa mudança na distribuição de copépodas de águas quentes em mais de 1.100 quilômetros em 50 anos, né, em direção aos polos. Tá? Então, aqui nessa imagem, né, é mais ou menos o mais completa do que a anterior, né, mas mostrando justamente a distribuição, né, desses copépoda, né, em que foi observada essa mudança aqui bastante significativa, né, de regiões mais de baixas latitudes para regiões de latitudes maiores. Tá? E essa distribuição ela vai gerar alguns problemas, né? Essa distribuição diferenciada em função da temperatura, né? O principal deles são os impactos na teia trófica. Então, um exemplo mais emblemático é a substituição de espécies em que houve a substituição do Calanus finmarquicus por Calanus helgolândicus, né, no Atlântico Norte. E isso desde a década de 60 vem sendo registrado não só a diminuição na abundância desses copépodas, observem aqui a abundância, né, do gênero, como a gente observa que antes, né, a gente tinha aqui a maior abundância de Calanus finmarquicus, né, sendo substituído gradualmente por uma maior abundância aqui do Calanus helgolândicus, né, que é esse em vermelho, tá? Isso foi uma coisa assim muito não só danoso para a própria população, né, do Calanus finmarquicus, mas também para toda a teia trófica, porque aqui, por exemplo, observem que o Calanus finmarquicus era uma espécie mais abundante e de maior biomassa, ou seja, ele tinha um valor nutricional, né, por organismo, uma quantidade de calorias maior, além de apresentar um pico na primavera. Enquanto que o Helgolândicus, ele apresenta menor biomassa e o pico no outono. Então, significa que eu tinha um maior pico de copépodas aqui, né, maior biomassa na primavera, aqui nessas décadas, né, e com o tempo, com o aquecimento, né, dos oceanos, eu comecei a ter uma biomassa bem menor de copépoda e predominando no outono, né, com o Calanus helgolândicus. E o que acontece é que o bacalhau do Atlântico, ele desova na primavera, tá? Ou seja, as larvas precisam de alimento durante a primavera. Então, e elas se alimentam, né, conhecidamente por copépodas maiores, no caso, Calanus finmarquicus. E agora onde está o alimento, né? Então, se a gente não tem mais essa abundância toda do finmarquicus que tinha antes, significa que esse aquecimento global ele está alterando essa teia trófica e não só alterando, como causando impacto nas populações do bacalhau, fazendo com que haja menos alimento para essas larvas e, consequentemente, nessas populações elas tendem a diminuir por conta disso. No zooplâncton, a gente também vai observar alterações na fenologia, que é o time, né, de reprodução, de diapausa. Então, essas atividades sazonais periódicas, como migração e reprodução, né, elas estão relacionadas à fenologia. E, em geral, a gente tem um padrão que é de antecipação da ocorrência dos eventos em função do aquecimento, né, dessas mudanças climáticas. Então, o que tem acontecido é que as espécies que antes tinham um time, um ajuste de fazer sua migração, sua reprodução, desova, num determinado momento, agora tem antecipado esse time em decorrência desse aquecimento, tá?
Então, um exemplo aqui desse copépoda, que é o Neocalanus pluncrus, ele tem antecipado em 2 meses aqui o pico de biomassa do Copepodito 5 no Pacífico Norte, que é uma espécie aqui, acho que vocês devem lembrar que a gente falou da diapausa dos copépodas, principalmente em áreas que têm ciclos sazonais bem marcados, né, em que esse Copepodito 5, né, ele tende a ir se alimentar, ele tende a surgir, depois se reproduzir na superfície, né, durante esse período de primavera. Isso tenha sido alterado em decorrência desse aquecimento. Isso vai causar o quê? Um impacto na disponibilidade de alimento para os predadores. Então, que se alimenta do Neocalanus pluncrus, ele não vai estar, né, se ele não alterar também esse time, essa fenologia, ele não vai ter alimento, né, o predador, tá? Isso se chama de match-mismatch, né, ou seja, o encontro-desencontro. Outro exemplo relacionado à fenologia, né, diz respeito às larvas de equinodermata, né? Então, em geral, as larvas do meroplâncton, não só os holoplâncton, como a gente viu no caso do copépoda, também têm aparecido antecipadamente no plâncton, né? Em geral, 27 dias mais cedo nos últimos 45 anos. Ou seja, as espécies têm antecipado a reprodução por conta desse aumento da temperatura, tá? Então, um exemplo são as larvas de equinodermata, né, como tem esse exemplo aqui dessa larva de ouriço, que tem aparecido 47 dias mais cedo do que há 50 anos, né, lá no Mar do Norte. E as maiores temperaturas estimulam o desenvolvimento fisiológico e a liberação de larvas, né? Então, o aumento da temperatura estimula a reprodução, né, e, consequentemente, essa liberação. Isso diminui a sincronia em que essas larvas vão aparecer e o fitoplâncton vai estar disponível para esses organismos, né? Então, aqui nesse exemplo desse trabalho, ele mostra justamente essa questão do match e mismatch. Então, quando existe um match, o encontro, a gente tem a desova, né? Então, aqui, ó, essa desova, ela tende a ocorrer próximo ao pico, à floração do fitoplâncton, de forma que esse meroplâncton, essas larvas aqui, elas vão ter bastante alimento, vão crescer de maneira satisfatória e vão ter uma metamorfose para a fase adulta mais cedo, com um tamanho grande, porque tinha bastante alimento, tá? Quanto antes elas sofrem a metamorfose, elas sofrem menos efeito da predação. E quanto maior também elas alcançam esse tamanho, elas também vão estar menos sujeitas à predação. Isso causa um melhor sucesso no recrutamento para a população adulta, tá? Então, isso aqui é uma condição satisfatória, uma condição, em geral, em que as espécies ajustam a sua fenologia. Com o aquecimento, está ocorrendo isso aqui, ó, o mismatch. O mismatch tem feito com que as espécies estejam antecipando o evento de desova e reprodução. Isso tem causado um desencontro das larvas com o pico de produção do alimento, que no caso é o fitoplâncton. Se tem pouco alimento para as larvas, elas vão demorar mais para sofrer metamorfose e também com pouco alimento elas vão crescer menos, consequentemente estando mais suscetíveis à predação, né? E isso causa então uma menor taxa de sucesso no recrutamento para a população adulta, tá? Esse exemplo aqui é para esse bivalve aqui, que é a Macoma báltica, ok? Então, isso aqui tem ocorrido para diversos organismos, não só para esse exemplo aqui. Existe também o impacto na própria abundância do zooplâncton, né? Mas são mais difíceis de determinar, porque, claro, existem vários fatores que podem gerar esse impacto na abundância, né? Então, isolar esse efeito na abundância é bastante difícil, mas é bastante relatado em alguns estudos. Alguns exemplos é o declínio do crio, né, o fase superba, em uma ordem de magnitude no Oceano Austral desde a década de 70, então o crio tem diminuído bastante, em geral atribuído à redução na extensão do gelo e menos algas associadas ao gelo. Então, com a redução do gelo, isso tem feito com que a gente tenha menos alimento, porque o crio se alimenta do fitoplâncton que vive aderido a esse gelo, né?
E outro exemplo é o aumento na frequência de blooms de águas vivas. Então, com o aumento da temperatura, acredita-se que tem aumentado a taxa de reprodução dessas águas vivas e também isso também tem feito com que haja um melhor desempenho em teias tróficas ineficientes. Né? Então, essas espécies elas se beneficiam dessas teias tróficas baseadas no fitoplâncton menor. Mas, claro, é difícil de isolar porque podem ter múltiplas causas, não só o aquecimento global, né? Não só as mudanças climáticas. Uma delas é a própria sobrepesca, que tem diminuído a presença de predadores, né, de grandes predadores sobre esses organismos, consequentemente fazendo com que eles tenham grande densidade populacional. Bom, e com relação ao pH, acidificação no zooplâncton, a gente viu no fitoplâncton que isso vai impactar, né, na construção de estruturas de carbonato de cálcio da parede celular, o mesmo ocorre para o zooplâncton. Né? Então, a gente vai observar efeitos nos processos fisiológicos, como síntese de proteínas e troca de íons. Os invertebrados, em geral, são mais sensíveis a essa diminuição do pH. Né? Então, obviamente, a gente tem aqui praticamente todo o zooplâncton, né? E organismos formadores de carbonato, estruturas carbonáticas, eles diminuem sua taxa de calcificação, né? Como a gente viu lá para o fitoplâncton. Então, nessa imagem aqui é observado justamente esse efeito num período de 7 dias, uma concentração aqui, desculpa, gente, há um pH, né, que seria essa previsão que a gente teria no caso de uma projeção aí de 2 a 3 vezes, né, no aumento do CO2, causando então uma descalcificação, né, nessa concha desse bivalve. Tá? Aqui também relacionado a essas projeções, então a projeção que a gente viu é um aumento de 3 vezes, né, na concentração de CO2 atmosférico, em que a gente teria então um pH de cerca de 7,6, né, o que foi feito em laboratório, né, testando essas larvas meroplanctônicas. Observa-se aqui, né, nessas 3 situações aqui, que essas larvas elas apresentam bastante deformidades. Né? Então, aqui a gente tem, nessa primeira linha, seriam as larvas desse equinodermata aqui. Tá? Aqui seria a larva desse bivalve. E aqui, por último, esse outro equinodermata. Todas elas, quanto mais a gente tem, né, uma situação de pH mais baixo, a gente observa, né, uma deformidade maior, que seria uma condição atual. Né? Aqui uma projeção mais ou menos 2 vezes maior do que a situação pré-industrial, e aqui 3 vezes maior na concentração de CO2, né, do que tinha, né, na época pré-industrial. Tá? E por último aqui, nessa imagem, a gente tem justamente esse efeito assim, mais geral, considerando não só o fito e o zooplâncton, mas o efeito na própria bomba biológica, né? Porque os oceanos ele atuam, né, como uma bomba biológica em que a gente tem esse CO2 sendo estocado, né, sendo sequestrado, digamos assim, por esses organismos planctônicos a partir da fotossíntese, né, e depois eles vão sendo, na forma de biomassa, passado de um organismo para o outro e depois vão ser transportados para áreas mais profundas do oceano, onde vão ficar por um determinado tempo indisponíveis. Claro que isso varia de acordo com o tipo de teia trófica que a gente tem, né, a temperatura também do oceano e etc. Tá? Mas, em geral, o que a gente observa é que em situações em que a gente tem as condições mais frias, né, aqui das águas, a gente tem esses processos de mistura e remineralização ocorrendo de uma forma menor nessa zona superficial, tá? E isso causa, então, uma entrada, né? A gente tem essa profundidade aqui, né, da remineralização um pouco mais baixa, favorecendo, então, a entrada de nutrientes, né? Nutrientes dissolvidos
e carbono orgânico dissolvido acabam sendo trazidos de volta aqui por processos de mistura, e isso favorece tanto o plâncton pequeno, que é aquele que é a base, né, das teias tróficas microbianas, como o plâncton maior, tá? Então, essas situações mais frias, isso faz com que, quanto maior é o plâncton, a gente tem uma quantidade maior de carbono orgânico particulado sendo transportado para essas áreas mais profundas aqui, consequentemente sendo estocado, né, exportado para as áreas mais profundas. Então, observem aqui a quantidade de carbono orgânico, né? Então, aqui é o sequestro de carbono, a bomba biológica atuando de uma forma mais eficaz aqui, né, fazendo com que esse carbono fique indisponível por mais tempo. Em condições de aquecimento, a gente tem uma maior estratificação dessa coluna d'água, né? A gente tem uma pouca mistura em decorrência dessa maior estratificação, consequentemente, a profundidade de remineralização acaba sendo mais superficial. E essa zona aqui de remineralização e mistura limitada a essa zona superficial, né? E isso faz com que diminua a quantidade de nutrientes dissolvidos e carbono inorgânico dissolvido entrando na zona fótica. Como a gente viu, a oligotrofia ela favorece o plâncton menor, né? Esse plâncton menor ele não ajuda muito, né? Porque a biomassa dele, por ser muito pequena, eles acabam sendo rapidamente remineralizados aqui, né? Esse processo ocorre todo nessa zona superficial e pouco carbono orgânico particulado acaba indo para as áreas mais profundas. Então, observe como essa bomba biológica ela acaba sendo enfraquecida em decorrência de condições mais quentes, né, dos oceanos, né? Consequentemente, a gente vai ter um retorno mais rápido desse carbono para a atmosfera. Então, é um efeito cascata que a gente tem, né, em que o aquecimento ele acaba fazendo com que esse carbono retorne mais rapidamente às águas superficiais. Ok, gente? Bom, gente, então a gente termina a nossa aula com esse último slide. Espero que tenha ficado claro para vocês. E aguardo vocês então na próxima aula. Tá? Uma boa semana. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um abraço.